pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam sempre cheios de muita saúde e paz. A neurotransmissão é, sem dúvida nenhuma, a comunicação entre os neurônios. Sem a neurotransmissão não existe comunicação entre os neurônios. E essa neurotransmissão ela é dependente de alguns átomos da tabela periódica. Esses átomos, eles precisam estar ionizados. O que seria isso, estarem ionizados? Por exemplo, eu tenho o sódio, mas esse sódio ele tem que estar ionizado. Então, ele é o sódio maisinho em cima. Eu tenho o potássio, mas o potássio ele tem que estar ionizado. Então, o potássio mais em cima. O cloro tem que estar ionizado. Então, eu tenho o cloro menos. Então, vários, o cálcio também, que é o cálcio mais pela sua carga na tabela. Então, esses átomos ionizados, os cátions, que são positivos, e os ânions, que são negativos, cátion, no caso, o potássio, o sódio e o cálcio, e o ânion, que é o cloro, essas partículas é que vão fazer toda a dinâmica da neurotransmissão. A neurotransmissão, às vezes, é um pouco complexa de se entender, porque ela envolve o que a gente chama de carga elétrica, de eletricidade. E, às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de entender a casa do milivolt. A gente sabe que na nossa casa existem tomadas de 110 volts, algumas de 220 volts. Mas o neurônio ele trabalha na casa do milivolt. Então, o que é o milivolt? É você pegar, por exemplo, se você tem uma tomada de 110 volts, divide os 110 por 1000, que você vai ter o valor de milivolts. É tão pouca a energia formada que é incapaz de lhe dar um choque. Mas você tem sim a geração de uma carga elétrica dentro de você, insignificante, mas significante para o funcionamento do seu organismo. Para entender a neurotransmissão, a gente precisa entender um pouco também sobre a membrana do neurônio, a membrana do corpo do neurônio. Lembra que o neurônio tem dendritos, que são prolongamentos pequenos, o corpo que emite esses prolongamentos pequenos, um axônio comprido e as suas terminações nervosas. Ali no corpo do neurônio, existe, toda essa célula ela é recoberta por uma membrana, né, que a separa do meio externo. Então, no corpo desse neurônio, nós vamos observar uma quantidade imensa de canais. Canais são aberturas, onde as substâncias podem entrar ou sair da célula, a depender da necessidade dela. Só que esses canais eles não ficam abertos o tempo todo. Muitos se abrem pelo estímulo iônico, né, de voltagem, outros se abrem pelo estímulo metabólico da chegada de um neurotransmissor. Então vai depender de cada caso. Inicialmente, qualquer tipo de neurônio ele se encontra em repouso, ou seja, ele se encontra internamente com a carga elétrica negativa. Essa carga elétrica negativa significa que ele não está produzindo nenhuma ação. Produzir ação significa produzir potencial de ação. Bem, vamos observar aqui essa imagem, uma imagem verdadeira de um neurônio, tá? Corado pela técnica da hematoxilineosina, nós observamos que o neurônio é essa célula aqui, ó, que eu estou circulando. É uma célula muito grande em comparação com outras que estão próximas. Esse neurônio ele é formado de um corpo ou soma, a gente está circulando, tem um núcleo aqui. Esse corpo ou soma ele emite prolongamentos, ó, a gente está fazendo o contorno. Esses prolongamentos menores são os dendritos, que recebem os estímulos vindos de outros neurônios ou estímulos de sensibilidade, estímulos de pressão, de calor, de dor. E esse corpo, ele também emite um prolongamento bem maior. Esse prolongamento é o axônio. Essas outras células que eu circulei aqui, menores,
são células que podem ser de defesa, que podem ser de limpeza dessa região, desse sistema onde o neurônio está inserido. São células que podem ajudar o neurônio a se alimentar ou que formam a bainha de mielina desse neurônio, que é uma estrutura que vai fazer com que a condução elétrica do neurônio ela seja muito acelerada na presença dessa bainha de mielina. A gente vai conversar sobre isso já já. Nessa segunda imagem, também é uma imagem verdadeira de neurônios. Aqui são neurônios piramidais. Eles estão com o corpo aqui nessa região onde eu estou fazendo esse círculo, mas se você for observar bem, eles têm um formato de pirâmide, por isso que eles são chamados de neurônios piramidais. São neurônios que ficam próximos à região do córtex cerebral, a região mais próxima aos ossos do crânio. Então, aqui a gente tem 6 neurônios, nós temos aqui 3 e aqui temos 5. Nesse esquema, é um desenho, né, do neurônio, a gente chama de capa de revista, porque ele está muito bem organizado. A gente observa novamente o corpo, prolongamentos que são os dendritos, um prolongamento maior que é o axônio, que dá origem a ramificações, que são as terminações nervosas. E no fim de cada ramificação, a gente observa o botão sináptico, que é uma área arredondada. Esse botão sináptico é o responsável pela liberação de neurotransmissores. Então, daqui dessa região vão sair neurotransmissores, que são moléculas que vão ativar ou desativar os neurônios que receberem essas substâncias. Na verdade, o melhor termo seria excitar ou inibir os neurônios que virão depois dessa terminação aqui nervosa. É importante lembrar que os neurônios eles não se tocam, viu? Nunca se tocam, eles se aproximam muito, mas não se tocam. Esse neurônio aqui ele não possui bainha de mielina. A bainha de mielina a gente vai ver já já. Ela é formada por células independentes, então não é parte do neurônio. É uma célula que se envolve ao redor do axônio para aumentar a velocidade de condução neural. E esses pontos que vocês estão vendo aqui, ó, favor não confundir com aquelas células da neuróglia. As células da neuróglia ficam fora. Esses pontos aqui são organelas, que são chamadas de mitocôndrias, que vão produzir energia para que o neurônio trabalhe. O neurônio em si, ele se alimenta basicamente de glicose, que é o açúcar, que a gente conhece como açúcar. Então, esse açúcar, ele penetra aqui nessas mitocôndrias, passa por uma reação química e tem como produto dessa reação a formação de moléculas energéticas, que são as moléculas de ATP, também conhecida como trifosfato de adenosina. Nessa imagem, a gente vê aqui de onde tiramos as imagens, nós observamos 2 neurônios. A gente vê que eles não se tocam, ó, não se tocam aqui nessa região. Essa região onde eles não se tocam, a gente chama de sinapse, ou fenda sináptica, desculpa. Então, a gente tem aqui o neurônio primeiro e depois vem outro, os 2 em cadeia. Esse é chamado de neurônio pré-sináptico e esse é chamado de neurônio pós-sináptico. E aqui a gente tem a sinapse ou fenda sináptica. É nesse espaço da fenda sináptica onde vão ser lançados os neurotransmissores que sairão aqui dos botões sinápticos em direção aos dendritos do próximo neurônio, que é o pós-sináptico, ou em direção
ao corpo do neurônio pós-sináptico. A gente vê que esses neurônios possuem bainha de mielina. A bainha de mielina é formada por uma célula independente do neurônio. Essa célula ela pode ser chamada de oligodendrócito ou então de célula de Chavan. Se esse neurônio pertencer ao sistema nervoso central, essa bainha de mielina vai ser formada por células que são os oligodendrócitos. Se esse neurônio for participante do sistema nervoso periférico, as células formadoras serão as células de Chavan. Veja que entre uma célula de bainha de mielina e outra existe um espaço. Vendo aqui, ó. É chamado de nódulo de Ranvier, ou nó de Ranvier. Por que acontece esses espaços? Porque quando a condução elétrica está indo em direção ao fim do neurônio, ela vai perdendo força, porque às vezes o neurônio é um pouco comprido. E aí, por esse espaço, vai entrar um incremento de geração de energia para que essa força condutora ela não perca força, né, redundância, né? Essa energia aqui ela não decaia. É como se fossem transformadores de poste que a gente tem na rua. Então, a energia da rua vem lá da hidrelétrica e passa por vários transformadores. Esses transformadores, eles vão tentando incrementar a energia para que ele não perca, para que essa energia que vem para casa da gente não perca a voltagem normal que a gente precisa, sempre mantendo a mesma voltagem. Então, por aí entrarão algumas partículas que vão ajudar no incremento de força desse potencial que vai passar por aqui e liberar no final os neurotransmissores. Bom, aqui a gente observa ó, outro neurônio. A gente vê aqui a bainha de mielina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 células formadoras de bainha de mielina. Essas células aqui, ele já disse que são células de Chavan. Se são células de Chavan, fazem parte do sistema nervoso periférico. Observe que a gente tem o neurônio, seus dendritos e o axônio passando aqui por dentro até a terminação nervosa. E aqui a gente teve que uma célula da bainha de mielina foi aberta para a gente ver como é que é dentro. E a gente observa que, na verdade, é um rolo. Uma célula que se enrolou todinha ao redor desse axônio. E aqui, novamente, a direção do impulso nervoso. A condução elétrica, no caso dos neurônios que têm bainha de mielina, é um tipo de condução que a gente chama de saltatória. Não é que ela vai saltando. Na verdade, esses espaços, como eu disse anteriormente, vão receber átomos que vão incrementar esse poder de força do impulso nervoso para que ele não decaia. Já pensou se ele vem forte e diminui em força quando chega na metade do caminho? Vai acontecer que o neurônio não vai conseguir liberar seu neurotransmissor, porque a força chegou lá quase nula. Então, essa força ela tem que ser contínua. E é nesses espaços aí que vai acontecer esse incremento. Bem, vê só que bagunça aqui, né? Nós vemos aqui neurônios em azul. Aqui a gente observa ó, uma célula emitindo vários prolongamentos. Ó. Não é um neurônio, é uma célula menor, é chamada de oligodendrócito. E esses prolongamentos se enrolam ao redor dos axônios dos neurônios azuis. Então, fazem, na verdade, parte da bainha de mielina de células do sistema nervoso central. Nós observamos aqui também um vaso sanguíneo vermelho, está passando sangue com nutrientes aqui, e uma célula também com prolongamentos que topam no vaso sanguíneo e topam no neurônio. O que essa célula, que é chamada de astrócito, ela vai fazer? Ela vai, na verdade, receber nutrientes vindos do sangue, analisar
esses nutrientes e repassá-los para o neurônio. É como se fosse uma barreira hematoencefálica, ou seja, barreira entre o sangue e as células do encéfalo. Eu costumo, às vezes, fazer uma comparação da seguinte forma. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o rei e tinha uma pessoa que provava a comida do rei para ele não se envenenar. Então, o astrócito seria mais ou menos assim. Ele recebe o nutriente, analisa, e se tiver tudo ok, ele passa para o neurônio. Mas nem sempre dá certo, porque a gente sabe que o sistema nervoso ele pode se intoxicar. Então, algumas substâncias elas conseguem romper essa barreira e danificar diretamente o neurônio, os astrócitos e o que tiver de célula próxima. E a gente aqui embaixo tem uma célula bem cheia de espinhozinhos, né? Que é a microglia. Essa micróglia, ela é, na verdade, uma célula de defesa do sistema nervoso. Ela limpa o ambiente, defende contra patógenos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários. O que tiver de errado no sistema ali, ela se move muito rapidamente. Ela vai tentar englobar, fagocitar, que é englobar, e destruir. Então, aqui é a relação entre as células, os neurônios, que são as maiores, e as outras ali que fazem parte dessa região da glia. São as células da glia, as células de suporte e sustentação. Bom, aqui só uma curiosidade, nós temos aqui um neurônio normal, com sua bainha de mielina, axônio, os dendritos, tudo bem, tá tudo normal aqui. Nós vemos aqui o axônio, com a bainha de mielina, mas existe uma condição que a gente chama de esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença onde há a degeneração da bainha de mielina dos neurônios. Essa degeneração acontece por condições genéticas. E aí, quando essa bainha de mielina ela se degenera, o neurônio acaba perdendo velocidade na sua condução, no seu estímulo nervoso. E, ao longo do tempo, o próprio axônio também ele vai sendo degenerado. E, dessa forma, o paciente ele vai sendo acometido com perda de força nos membros, dificuldade de respirar, dos órgãos trabalharem, dele falar, de pensar, e a situação só tende a piorar. E o que é o potencial de ação? O potencial de ação ele está envolvido com cargas elétricas. O potencial de ação é um evento de tudo ou nada. Quando o potencial de ação ele realmente vai acontecer, ele acontece de uma vez só. Então, ele precisa haver um estímulo muito evidente para que aconteça de uma única vez. De tudo, ou acontece ou não acontece. Então, infelizmente, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre voltagem. Eu falei anteriormente que os neurônios trabalham na casa do milivolt. Nós temos aqui que temos que saber que o neurônio, geralmente, ele tem a carga elétrica em repouso negativa dentro do seu corpo. Essa carga elétrica negativa é a carga elétrica mais ou menos em volta de menos 70 milivolts. Isso significa o repouso do neurônio. Esse repouso, o neurônio, ao receber um estímulo, acontece que esse estímulo que toca no dendrito do neurônio ou no próprio corpo pode fazer com que canais de sódio se abram e o sódio, que é um íon positivo, ele começa a entrar no corpo desse neurônio. Como ele é um íon positivo, ele carrega a sua carga elétrica positiva que estava lá fora
naquela região onde o neurônio estava inserido, para dentro do neurônio. Então, ó, ele em repouso estava com menos 70 milivolts. De repente, ele começa a receber carga positiva. Então, se ele era negativo e recebe carga positiva, ele vai ficando menos negativo, cada vez menos negativo, até que ele chega ao que a gente chama de limiar de ação. Ao chegar no limiar de ação, nós temos um disparo, que é o disparo de tudo ou nada. Esse disparo, a gente chama isso de despolarização. Decore bem esse termo. O neurônio, ele despolariza. Ao despolarizar, ele muda a sua carga elétrica de negativa para positiva. Isso aconteceu porque canais para sódio abriram na membrana desse neurônio e permitiram que o sódio entrasse, mudando a carga elétrica interna dele. Essa carga elétrica, ela vai ficando positiva aqui dentro do corpo. O neurônio se despolariza, tornando-se positivo, e ao chegar nessa região aqui, no início do axônio, as cargas positivas vão continuar entrando, como a gente vê aqui nessa imagem aqui embaixo, as cargas de sódio positivas vão continuar entrando, fazendo com que tudo que era negativo aqui embaixo se torne positivo. Então, essa condução, ela vai se avançando ao longo do axônio até chegar na terminação nervosa. Esses canais de sódio, canais para sódio, eles são capazes de abrirem outros tipos de canais, que são canais para cálcio, que tem até um vídeo meu falando sobre isso lá no YouTube, um vídeo gratuito. Os canais para cálcio, eles são dependentes de voltagem. Vou até colocar aqui. Esse cálcio, a gente escreve assim, ó. C, A minúsculo, mais. Enquanto o sódio a gente escreve assim, Na+, o cálcio a gente escreve Ca++. Então, houve a propagação do potencial de ação pela entrada do sódio, até que essa energia foi capaz de abrir canais de cálcio que estavam fechados, porque esses canais são dependentes de voltagem. Quando esse cálcio entra nessas regiões finais do axônio, eles são capazes de modificar o citoesqueleto dessa região terminal e fazer com que neurotransmissores que estão por aqui sejam lançados para fora do neurônio. Então, vamos lá de novo, ó. O neurônio estava em repouso, carga elétrica negativa, menos 70, estava todo negativozinho, e aí, de repente, ele sofreu um estímulo, que pode ter sido alguma coisa que tocou no dendrito ou no próprio corpo dele. Quando aconteceu isso, o sódio começou a entrar em grande quantidade dentro do corpo do neurônio e em regiões aqui do axônio, tá? Quando acontece essa entrada do sódio em grande quantidade, de menos 70, o neurônio ele vai ficar menos negativo, que é menos 55. Quando acontece isso, a gente chega no limiar de excitação, limiar de ação. Nesse ponto, não tem mais como voltar atrás. Então, a gente vai ter uma ação que a gente chama de despolarização. O neurônio despolarizado, ele gera potencial de ação, significa capacidade de agir. Quando ele chegar no ápice do potencial de ação, o sódio ele vai chegar no equilíbrio
de quantidade dentro e fora dessa célula, e esse neurônio ele vai voltar à sua ação de repouso. Para ele voltar para o repouso, ele tem que estar por dentro negativo. Então, o sódio ele vai começar a sair do neurônio, e isso se chama repolarização. E aí a gente vê que aquela carga elétrica positiva, ó, desaba, e a carga elétrica volta a ser negativa. Bom, a gente tem aqui uma imagem, nós observamos aqui vesículas. Essas vesículas estão cheias de neurotransmissores, sejam eles quais forem, acetilcolina, né, noradrenalina, serotonina, dopamina. Esses neurotransmissores, eles estão embaraçados aqui no citoesqueleto, ó. E aí o que é que acontece? Lá vem o potencial de ação, que foi gerado pela entrada do sódio na célula, né? Essa entrada do sódio favorece a abertura de canais para cálcio, o cálcio vai entrar e vai favorecer esse desembaraço aqui, e essas vesículas cheias de neurotransmissores vão se endereçar a essa região do botão sináptico, essa região final do neurônio, e essas vesículas elas vão se chocar com a membrana do botão sináptico, e os neurotransmissores, que são as pequenas bolinhas vermelhas, vão ser liberadas nessa areazinha pequenininha aqui que a gente tá vendo, ó, que é a fenda sináptica. Fenda sináptica aqui, a sinapse. Aqui nessa região azulada tem outro neurônio. Então, esses canais aqui, a gente vê aqui canal aberto, a gente vê aqui canal fechado. Então, esses neurotransmissores vão se tocar nesses canais. Na verdade, receptores, né? Esses neurotransmissores tocam nesses receptores e eles podem abrir canais ou não, a depender do que o neurônio está liberando. Se ele liberar neurotransmissor excitatório, pode ser que os canais abram, para que esse neurônio aqui, próximo, ele fique excitado e gere o potencial de ação. Ele pode liberar neurotransmissor inibitório, e aí esses canais eles não abrirão, e esse neurônio que está aqui próximo, ele pode ser inibido no seu potencial de ação, reduzindo sua atividade. Isso a gente observa muito em alguns medicamentos ansiolíticos. Por exemplo, a ansiedade é uma situação de hiperexcitabilidade neuronal, né, dos neurônios. Se você toma uma medicação que é capaz de bloquear receptores, se a medicação encaixa num receptor desse, essas células elas não vão gerar potencial de ação em grande quantidade. Então, esse potencial de ação não sendo gerado, os neurônios próximos não vão se tornar excitados, e aí você vai se acalmando. Então, nós costumamos dizer que a fenda sináptica, que é o local onde é lançado os neurotransmissores, é também o local onde há a ação dos medicamentos que a gente ingere.